você aí de casa, vamos sentar um pouquinho para a gente tomar um café da manhã e bater um papo muito importante, especialmente para você que tem crianças e adolescentes em casa. Me conta aí, como é que está sendo o controle do uso de telas, celular aí na sua casa? Você sabe qual jogo o seu filho está jogando? Quais vídeos ele anda assistindo? Quais redes sociais ele já tem conta? Gente, ontem uma criança de 8 anos foi esfaqueada pelo próprio irmão de 5 anos. Isso foi na casa da família, aconteceu com uma faca de cozinha e, segundo a mãe dos meninos, a criança menor reproduziu uma cena que ele viu em um videozinho na internet de um jogo. Então aqui conosco no estúdio, Keila Rodrigues Mendes, neuropsicóloga, que é especialista nesse assunto. Seja muito bem-vinda. Bom dia para você, Keila. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês esse dia. Keila, assunto importantíssimo e muito difícil da gente tratar também, né, na casa das famílias, porque é possível a gente controlar hoje, com esse mundo que o celular oferta, o que as nossas crianças têm acesso? Completamente. Hoje a gente tem muitos recursos, né? Inclusive até de aplicativos que você hoje consegue colocar no celular dos próprios pais, né? Para estar fazendo esse monitoramento, né, da criança, onde quer que ela esteja, seja no quarto, seja em outro, né, local, longe dos pais. Você consegue ver o que é que essas crianças estão baixando nos seus celulares, quais sites elas estão acessando. Você pode bloquear sites, por exemplo. Você pode limitar o tempo que essa criança tem, né, de acesso a essas telas. Então, assim, é possível, né, se a gente tiver um pouco de cuidado, interesse, de procurar, né, existem várias possibilidades, né, que você pode escolher. E isso não tem nada a ver com invasão de privacidade, não. Porque os jovenzinhos aí de 12, 13 anos já começam a reclamar, né, mas minha privacidade. Isso é cuidado, né, Sim, extremamente importante. As pessoas confundem muito isso, sabe? A criança precisa de limites, criança e adolescente precisa de limites, né? Você obviamente vai compreendendo que conforme vai crescendo, você vai entregando um pouco mais de autonomia, mas não quer dizer que você vai entregar completamente, né? A criança, ela é um ato de amor, né? Dar limites, saber até onde a criança tem condições de ir. O ser humano, de forma geral, quando não tem leis, não tem regras, a gente vira uma barbárie, né? Exatamente. Na infância não é diferente, né? Então, sendo adulta, com o cérebro formado, a gente já tem dificuldade em obedecer leis, imagina uma criança que não tem completamente o cérebro formado e fica à mercê de qualquer... Sem nenhum limite, né? Sem nenhum controle. Quem ama, cuida, né? Exatamente. Agora, como é que é a exposição a esses jogos que nem todos os jogos são violentos de fato, mas às vezes tem uma cena como a gente está acompanhando aí, tem uma faca na mão, tem uma arminha, tem uma lutinha ali. Como é que esse tipo de acesso a essas cenas pode influenciar no comportamento, principalmente das crianças, né? Que cada vez mais cedo estão tendo acesso a esses tipos de jogo, de vídeo? O cérebro humano, né, ele desenvolve até os 25 anos de idade, assim, de forma geral, a nível de estrutura, né? Então a gente precisa compreender que essa criança ainda não tem um cérebro formado, né? Até 25 anos, quanto mais novo, mais imaturo esse cérebro é. Então ela não tem condições de compreender que aquilo que ela está vendo, né, é só virtual, né? Algumas áreas do cérebro são acionadas nesse processo quando a criança está vendo, né, semelhantes a como se ela estivesse vivenciando de fato aquela situação, né? Então, um exemplo prático para a nossa vida enquanto adulto, né? Se a gente vê uma pessoa sendo assaltada em determinado ambiente, a gente sente taquicardia, a gente sente sudorese, a gente sente medo, a gente não passa nem mais naquele mesmo local. Então, é um exemplo prático para compreender que se a gente com o cérebro formado, né, completamente formado, né, guarda e registra, né, fisiologicamente, né, aquilo que a gente está vendo, imagina uma criança que ainda não tem esse preparo. Então é perigosíssimo a gente acreditar que é só virtual, que ela só vai acreditar que aquilo ali não condiz com a realidade. Pois é, e sem contar que pode perder a sensibilidade também, né? Você pode ver, a criança pode ver uma cena de violência e passar a achar que é super normal também, né? Quanto mais tempo de exposição a determinados vídeos ou reportagens, inclusive alguns pais não têm controle sobre o que estão vendo, né? Principalmente reportagens de TV aberta, né? Às vezes o pai está vendo fazendo comida ou seja o que for, né? A pessoa que está cuidando da criança acredita que aquilo não está entrando, né, na mente da criança e é um equívoco, né? Porque ela está compreendendo que aquilo tudo é o mundo que ela está vivendo. Então ela vai infelizmente, naturalizando aquilo, acreditando que a vida é assim, né? Violência, pessoas morrendo, coisas acontecendo de ruim. E a gente precisa preservar a infância, né? A criança precisa ter
esse cuidado do adulto zeloso próximo. É um impacto muito importante nas crianças. Agora, chegou a pergunta aqui para a gente da Marisa Silva. Ela é do bairro Universitário. Passa o TP para eu conseguir ler a pergunta da Marisa. Ela está querendo saber como identificar que uma criança está viciada na tela. Isso aí não é muito difícil, né? Você tira o celular da mão da criança e ela vai ficar constantemente perguntando, cadê meu celular? Te requerindo. A criança, de forma geral, ela é bem insistente, né? E quanto mais tempo de telas, maior o número de insistência, né? Isso é, falando de forma bem a grosso modo, né? Como se a gente tivesse um cérebro viciado mesmo, que libera substâncias de uma pessoa viciada. Vamos pensar numa droga, né? De forma geral, né? Que a gente tem dificuldade de não tomar, de não ir atrás, né? A gente tem sentimentos de taquicardia, de querer, de abstinência, a palavra é essa, abstinência. Então ela vai demonstrar sentimentos semelhantes de abstinência, só que a criança, diferente do adulto, às vezes ela não consegue controlar, né, o comportamento moral, como a gente adulto faz. Ela vai se jogar às vezes no chão, ela vai gritar. Quanto mais o nível de vício, probabilidade de apresentar comportamentos, né, de abstinência enorme, assim, sabe? Bento Rosa de Vila Velha quer saber qual que é o tempo ideal para deixar uma criança ou um adolescente com o celular. E o bicho pega, né? Porque eles querem a livre demanda ali e não pode, né, doutora? É o mínimo possível, gente. Assim, eu não vou ser taxativa e dizer, olha, tira telas, né? Nós vivemos num mundo que tem telas em todos os lugares, né? Falar isso para uma criança é quase que mutilá-la, né? A nível de sociedade, né? Ela vive nesse contexto, elas cresceram nesse contexto, né? Então a gente precisa ajudá-las a entender, a compreender, a se autogerenciar no que diz respeito a telas, sabe? Eu acho que a informação ela é sempre importante. A gente acha que a criança não tem condições de compreender essa autorregulação. Ela não tem condições de fazer por conta própria. Mas ela, com um adulto, né, regulado, né, consciente, que senta, que demanda um tempo para explicar, para orientar, para dar o limite quando ela não conseguir se conter. Então, quando o adulto ele senta próximo e ajuda ela a compreender que aquilo não faz bem, que o cérebro vai ficar de determinada forma, que a longo prazo isso vai trazer problema. E essa informação repetida muitas vezes acaba virando uma verdade na vida da criança. Tem crianças que falam assim, olha, isso faz mal, coleguinha. Ela mesmo já orienta o amiguinho. Sim, já tem, né, essa consciência. Já tem essa consciência. Então, acho que a gente precisa entender que a criança é um bichinho muito inteligente, né? Não menosprezá-la, compreender a compreensão dela. E entregar elas essas informações. Perfeito. Nosso bate-papo está rendendo, estão chegando várias perguntas. Eu vou pedir para os nossos amigos de casa continuarem enviando aí perguntas. Muita gente passa por essa situação em casa. A gente vai fazer um intervalo rápido aqui no nosso café, mas na volta, a doutora Keila continua aqui junto com a gente para responder as nossas perguntas sobre esse assunto que é tão importante. Minha amiga, vamos voltar aqui a conversar para a gente dar continuidade no nosso bate-papo sobre crianças e tela, esse dilema aí, né, que muitas famílias passam diariamente. Keila Rodrigues é neuropsicóloga, especialista nesse assunto. Vamos seguir aqui então, Keila, com mais perguntas dos amigos do Tribuna da Manhã que chegaram. A Gleice Souza de Viana, ela está perguntando quais os principais danos a tela pode causar para uma criança, para um adolescente, e como que pode tratar isso aí depois que causou o dano? É complicado a gente acreditar que às vezes os pais têm conhecimento para poder dar suporte, né? Então acho que é interessante a gente encaminhar essa criança para um atendimento psicoterapêutico, né? Eu acho que assim, há extremos até que dependendo da situação, um atendimento psiquiátrico, mas não acredito que necessite chegar a este ponto, né, da psiquiatria em si. Mas eu acho que o atendimento psicoterapêutico, ele em si, ele já dá conta de ajudar, né? Não só de ajudar a criança no processo terapêutico, mas também dar suporte ao pai, né, e à mãe, né, alimentando eles com informações de como lidar com essa criança, né, dentro de casa, no dia a dia. A gente acredita que, né, a gente treina para muitas coisas na vida, né, aprende muitas coisas na faculdade, né, para ser pai e mãe, né, qual é o lugar que a gente tem essa orientação. Então, às vezes, o psicoterapeuta ele vai poder te ajudar nesse processo, né? E buscar, porque o serviço público também oferece esse tipo de assistência, né? Às vezes a pessoa está falando, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar um tratamento, mas procure que no serviço público tem, né? Algumas igrejas também oferecem esse tipo de suporte. Nós temos também alguns atendimentos online, não talvez para a criança de forma geral, mas às vezes o pai e a mãe precisam desse suporte, de uma orientação parental, né? Existem sites, né, que tem
valores, né, mais sociais. Então, existem lugares, né, existem muitas pessoas disponíveis para ajudar, né, gratuitamente, até inclusive, né, remunerado, mas que você procure, não deixe a criança, né, à mercê da tela. A família precisa saber que não está sozinha aí nessa empreitada, né? O Jailson de Vila Velha escreveu o seguinte pra gente, ó, o meu sobrinho, ele é hiperativo e muitas vezes a mãe e a avó dão o celular para ele ficar ali quietinho. Só que ele percebe que depois que ele usa o celular, ele fica muito mais agitado, ou seja, dá o efeito contrário. O celular e o conteúdo que está sendo consumido aí por essa criança pode agravar casos de hiperatividade em crianças? Essa é a pergunta do nosso colega. Nós temos dentro do nosso cérebro um sistema de recompensa, né, que a gente trabalha muito com o neurotransmissor da dopamina. Então, quando a criança está muito tempo, né, à frente de telas, né, seja televisão, seja no celular, esse nível de dopaminérgico aumenta exponencialmente, né? Então, é como se você tivesse um nível alto, né, e você fosse depois apresentar uma outra coisa que não é tão prazerosa, que não é tão dopaminérgica, e acreditar que a criança vai ter prazer naquilo que né, que não é tão prazerosa como uma tela de celular, que você só recebe, né? Nosso cérebro, eu digo de forma bem compreensão, né, a gente faz compreensão, que nosso cérebro é um pouco preguiçoso, ele procura o caminho mais fácil para alcançar aquilo que a gente deseja. Então, quanto menos esforço, melhor. E a tela, ela é basicamente isso, né? Você consegue todas as informações num volume enorme, sem muito esforço. Então, quando você encontra isso, e isso te dá prazer, para eu procurar depois ter que levantar para jogar um futebol, isso eu vou ter que ter um exercício, vou ter que fazer uma socialização, vai requerer desse cérebro muito mais força, né? E menos prazer, né? Então, a probabilidade dessa criança querer o tempo todo estar diante das telas é grande. E é óbvio, né? A criança, ela constantemente diante de uma tela, é como se você pegasse toda uma energia e contesse. É verdade. Né? E aí quando você tira a porteira, né, das telas, aquela energia vaza, né? Então não tem como. A criança, ela é basicamente energia, né? É aquilo que faz ela explorar, que faz ela desenvolver. Né? Tirar isso da criança é um pecado, né? E a tela, ela basicamente faz isso. Ela contém aquilo que a criança tem de melhor, que é a energia de exploração. Quando você tira, ela vai, obviamente, colocar tudo para fora que ela guardou durante esse tempo. Tem que ter controle. Eu vou aproveitar a presença da doutora Keila aqui. A gente está falando desse controle dos pais. Acontece, né, doutora, que muitas crianças passam por uma situação até de abandono dentro da própria casa com essa negligência de algumas famílias. Mas a gente está mostrando aí para quem está em casa uma imagem que mostra outro tipo de abandono, tá, gente? É uma situação mais extrema, porque um homem que não foi identificado, ele deixou essas duas crianças no posto de gasolina em Baixo Guandu, no interior do estado, nas imediações ali da BR, tá? Segundo informações, enquanto as meninas foram ao banheiro, usar o banheiro ali do posto de gasolina, esse homem ligou o carro e foi embora. Os funcionários ali do posto ficaram desesperados, acionaram a polícia e também o conselho tutelar. São duas crianças pequenas, são menores de idade. A que ponto uma família dessa chega, né, doutora Keila, para tomar uma atitude extrema dessa, de abandonar duas crianças, hein? Eu falo muito, eu quase não fazia atendimento de adultos, né? Quando eu comecei a atender, o que eu percebi, em sua maioria, que muitos adultos têm corpos de gente grande, mas têm uma infância ali dentro não cuidada, sabe, não tratada. Então, quando eu penso e vejo uma informação como essa, assim, eu vejo que ali dentro existe uma criança também abandonada, né? Um pai e uma mãe que precisam de cuidado, um pai e uma mãe que precisam de orientação, um pai e uma mãe que às vezes não vê caminho, não vê orientação de como lidar com aquilo, né? Talvez abandonando por falta de suporte. Sabe? Que às vezes você chega do lado, dá um suporte, dá uma orientação, as coisas abrem, clareiam de uma forma que a pessoa fala, poxa, é possível, sabe? E existem muitas famílias, a gente percebe hoje, que têm feito isso dentro de casa, né? Não chega a abandonar a criança num lugar como esse, né? Sim. Público, mas abandona dentro do próprio lar. Dentro da por falta de não saber como lidar com aquela criança. Eu tiro o celular da mão da criança, aquela criança se joga no chão, faz uma birra, ela grita, ela chama atenção no ambiente, por exemplo, público, num restaurante, e o pai fica, né, um sentimento de impotência, né, de incapacidade enorme, né, e aí vem um profissional e orienta esse pai, dá um direcionamento, né, aquele pai ele consegue voltar ao papel dele, e que é importantíssimo, né, é insubstituível,
mas que em alguns momentos, de fato, né, ele precisa desse suporte do conhecimento, da teoria, para poder ajudá-lo. Precisa de ajuda profissional. Para a gente finalizar, doutora Keila, jogos online, vídeos, streamings, né, que ensinam esses jogos, eles podem trazer algum benefício para as crianças ou para os adolescentes? Sim, alguns sim, né? Eu creio que tem muitas plataformas que você tem muito aprendizado, né? Desenvolvimento cognitivo da criança. É aquilo que eu falo, né? Não podemos ser radicais, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Exato. Né? Então, se a gente consegue filtrar, né? É igual alimento, né? Se eu pegar um alimento, um pão, comer ele hoje, ele obviamente vai me trazer nutrientes importantes. Mas se eu comer ele todos os dias, o tempo todo, sem nenhum tipo de critério, nenhum tipo de dieta, aquilo vai me trazer um prejuízo. Então, a gente precisa saber dosar. Então, todo tipo de conhecimento, se você tiver uma pessoa ao lado para poder orientar essa criança, ela vira uma informação. Eu digo, né, constantemente, né, as crianças que às vezes têm acesso a esses jogos um pouco, não são tão educativos, né, eu penso assim, né, dessa forma. Mas se você orienta essa criança, olha, você percebe o que está acontecendo nessa tela, você percebe o que ele está fazendo, o que vai acontecer? Você empresta seu cérebro formado de adulto, né, para aquela criança refletir. E ela vai guardar um repertório de consequências que às vezes ela não teria. Então, aquele jogo que a priori traria prejuízo para ela, vai trazer um conhecimento de empatia, de organização, planejamento, de consequência, né, das atitudes dela. Então, eu acredito que traz sim, sabendo dosar. Com certeza. Tudo tem que ter essa mediação dos pais, da família. Sim. Precisa estar sempre muito presente. Doutora Keila, especialista nesse assunto, neuropsicóloga. Minha amiga, obrigada prazer, aí pelo café da manhã. Foi uma delícia ter essas informações com você. Muito bom.